Bom, vocês devem estar acompanhando pela imprensa, pelos jornais, pelas redes sociais. Macron, presidente da França, está em visita aí de 3 dias aqui no Brasil. O que o Macron veio fazer aqui no Brasil? Qual é o papo aí que tem acontecido? Quais são as relações Brasil-França e qual tem sido o conteúdo aí dessas discussões e como é que isso nos impacta? Fala pessoal, Bernardo Hauers aqui, assessor de investimentos da Avel e especialista de política, e o nosso papo hoje é para falar um pouco das relações Brasil-França. O principal contexto, eu acho que pode ter um impacto, ou teria um impacto muito forte para nós aqui, é se a gente tivesse a possibilidade de concluir o acordo Mercosul-União Europeia, um acordo econômico que destravasse as relações comerciais, que tivesse um acordo que caísse as barreiras alfandegárias, que tivesse ali unificação de tarifas e assim por diante. Macron tem sido um grande tranca-rua aí para impedir que esse acordo seja selado, tá? Vários esforços de outros países ao longo dos últimos 20 anos têm chegado ali no final de 2019 para 2020. Os negociadores oficiais do Mercosul e da União Europeia chegaram aí a esse acordo, né, das tratativas oficiais do ponto de vista diplomático, de entendimento de termos formais do acordo. Só quando chegou, digamos assim, para os países, do ponto de vista nacionalmente ali dos entes que compõem a União Europeia, aprovar, Macron, ali representando a França, falou, opa, não concordo. O Brasil também levantou a mão e falou assim, não concordo, por um motivo bobo, meio antiquado, vou dizer assim, porque ele dizia que queria continuar fazendo compras governamentais via empresas estatais e não livre mercado. Algo que absolutamente superável. Já Macron, a desculpa foi a questão da sustentabilidade. O argumento dele é que a Europa e a França têm leis de sustentabilidade muito mais rígidas, e o Mercosul deveria se submeter a essas mesmas leis de sustentabilidade tão rígidas quanto a União Europeia, e aí sim a gente poderia entrar num acordo de livre comércio ou num acordo comercial onde várias barreiras comerciais fossem acordadas pelo fim dessas para diminuir essas barreiras. E a grande questão é justamente que Macron e a França não quer esse acordo, muito em função porque o Brasil tem custos muito menores de produção e a nossa agricultura ela é muito mais competitiva do que a agricultura francesa. A economia europeia e a indústria e a agricultura europeia como um todo, e especialmente a francesa, ela é muito subsidiada pelo governo. Lá os impostos são muito altos e eles têm um estado de bem-estar social estabelecido fruto desses impostos muito altos, que eles conseguem pagar esses impostos altos porque eles tiveram décadas de crescimento econômico, de evolução econômica, e hoje eles têm empresas globais, empresas muito ricas, e eles têm um poder aquisitivo muito elevado. Então é uma nação muito rica, um estado muito rico, país com famílias muito ricas, e eles conseguem então criar esse estado de bem-estar social. O Brasil está muito atrás ainda em termos de desenvolvimento econômico. Se fosse impor ao Brasil o mesmo nível de exigência que se impõe aos franceses, a gente não conseguiria evoluir, não conseguiria crescer economicamente. Então, assim, seria muito perverso colocar as mesmas barreiras, impor as mesmas barreiras que a gente tem a França, impor aqui o Brasil. E a gente tem um agravante a isso, né? O contexto energético brasileiro, de como que a gente tem a nossa matriz de produção energética brasileira para subsidiar a nossa cadeia produtiva aqui, é muito diferente da francesa, é muito diferente da francesa.
a nossa cadeia energética brasileira é basicamente uma cadeia energética limpa. A nossa produção de energia elétrica ela é majoritariamente de origem hidrelétrica, que é uma matriz muito limpa. Nossos motores a combustão são flex, que todo mundo conhece aí, então eles podem ser movidos tanto a etanol quanto a gasolina, o que dá uma diferença muito grande frente à Europa e Estados Unidos, que são majoritariamente aí movidos a gasolina ou a diesel. Além disso, nós temos o fato de uma crescente matriz energética movida a energia solar e energia eólica. Então, assim, isso nos dá um diferencial competitivo e uma matriz energética muito limpa frente ao contexto europeu, em especial ao contexto francês. Então, a gente tem que colocar pesos e medidas diferentes na hora de avaliar a realidade francesa e a realidade brasileira. Então, esse é um diferencial bem interessante. Se a gente tem esse contexto de que Macron, em especial, representando ali a França, barra esse acordo comercial, né? Barra a evolução nesse acordo comercial, né? Qual é o interesse de Macron aterrissar aqui no Brasil e vir aí bater esse papo aí com Lula e com os empresários brasileiros, né? Ainda assim, apesar de Macron não querer evoluir nesse acordo Mercosul-União Europeia, e ele deixou muito claro isso no momento que ele falou deu a declaração que o acordo é péssimo e precisa ser refeito, aqui na Fiesp ele deu essa declaração. Macron tem um interesse de explorar, digamos assim, essa bandeira verde, né, as potencialidades da biodiversidade, explorar essa bandeira realmente da biodiversidade. Tanto, não por outro motivo, ele iniciou a viagem dele, a visita oficial dele pela Amazônia, onde ele anunciou investimentos de 1 bilhão de euros entre a Amazônia, entre Brasil e Guiana, investimentos pelos próximos 5 anos, que devem ser ali na bioeconomia. Tá? Então, assim, investimentos em tecnologia, fomento, pesquisa, diversidade econômica, comunidades locais, pesquisa, com o objetivo de fomentar essa bioeconomia. Então, ele traz essa bandeira para se promover também de alguma forma na Europa. Afinal de contas, esse ano a gente vai ter eleições do Parlamento Europeu e ele sofre muita pressão de uma direita mais radical. Afinal de contas, Macron na Europa ele está num contexto de uma centro-direita e ele sofre muita pressão também lá de uma esquerda, dessa esquerda mais liberal, centro-esquerda, até socialista, que tem lá os partidos verdes, e também do outro lado de uma direita mais radical. E ele fica espremido entre esses dois, tentando agradar de um lado e de outro, né? Essa direita radical com esse viés muito protecionista da sua economia, e ele tem que agradar esses agricultores que também querem proteção, a indústria nacional, os trabalhadores dessa indústria nacional. Ele tenta agradar esses eleitores e, por outro lado, ele tenta agradar também esses eleitores que se aproximam dos partidos mais à esquerda, partidos verdes, e ele também tenta puxar um pouco esse lado, né? Então ele fica nesse meio do caminho, tentando agradar gregos e troianos, sob a pressão agora de uma eleição do Parlamento Europeu, onde tanto a esquerda se fortalecer muito, quanto a direita mais radical se fortalecer muito, o seu partido e essa centro-direita se enfraquecem internamente na França. Então esse é o grande desafio, né? Falar a esses públicos, mesmo num contexto onde a gente não tem esse ano a eleição na França, mas a gente tem eleição para o Parlamento Europeu. França, Macron usa essa visita internacional, essa missão diplomática, também para falar internamente a esses públicos, né, para criar um fato político relevante, essa visita à Amazônia. E aí tem mais outros interesses que pesam nesse contexto, né? Brasil e França têm um acordo de produção de submarinos que remonta lá a 2008, um acordo para a produção de compartilhamento de tecnologia para a produção de 5 submarinos. 4 deles são de tecnologia tradicional, de propulsão ali diesel elétrica, eles já estão em fase de avançada. Um deles, inclusive, o Macron veio para fazer aqui, digamos assim, fazer a inauguração de um desses submarinos.
E o último, que tem aí a projeção de ser feito com propulsão nuclear. A França tem essa tecnologia de propulsão nuclear, inclusive armas nuclear, mas eles hesitam em fazer a transferência dessa tecnologia para a propulsão nuclear. Brasil domina a tecnologia de produção energética nuclear, né? O Brasil tem 2 usinas nucleares, Angra 3 ainda não está em funcionamento, mas é muito diferente de você ter uma usina nuclear e de você reduzir essa tecnologia para colocar isso e embarcar ela dentro de um submarino. Isso exigiria muito mais tecnologia, né? É a mesma coisa de você ter um supercomputador, um computador gigantesco e você convergir para um microchip. Exige muito mais tecnologia quando a gente está falando num microchip e quando a gente está falando num computador. É a mesma coisa trazendo para tecnologias diferentes, né? Mas quando a gente fala de escala, exige muito mais tecnologia. Você deve ter reatores nucleares em uma usina de energia e convergir essa tecnologia para dentro de um submarino. E aí um submarino nuclear militar aí tem muito mais autonomia quando ele é movido a propulsão nuclear. E a gente aqui não está nem falando de ele ser um navio militar com armas nucleares, tá? É apenas ele ser movido a propulsão nuclear. O Brasil não tem ogivas nucleares, não tem, faz parte, inclusive, do acordo de não proliferação nuclear, de armas nucleares, tá? Então, o Brasil não teria essa liberdade para investimentos em armas nucleares, certo? Então, esse é uma das principais áreas onde está em debate essa questão da cooperação França-Brasil. Falei de eleições no Parlamento Europeu e esse é um tema de extrema relevância que está em discussão na Europa como um todo. Esse é um ano muito peculiar ao redor do mundo, porque a gente não vai ter só eleições no Parlamento Europeu, a gente vai ter eleições nos Estados Unidos, a gente provavelmente vai ter eleições no Reino Unido, a gente vai ter eleições na Índia. Em um outro momento a gente vai se aprofundar aqui sobre esse ano, que vai ser um ano onde mais da metade da população mundial vai às urnas para votar. Afinal de contas, com eleições no Parlamento Europeu, Reino Unido, Estados Unidos, Índia, só aí você já tem uma parte considerável da população mundial. Então, você tem vários países na África que vão às urnas também, você tem países nas Américas aqui, Latina, que vão às urnas também. Então, esse é um ano de muita efervescência democrática. E isso, sem dúvida, mexe com os mercados, mexe com a economia, e isso é muito importante a gente estar atento. E por que é importante para, por exemplo, Macron, essa questão das eleições? Por que ele está preocupado com as eleições do Parlamento Europeu e por que ele está preocupado com as eleições nos Estados Unidos? Se Trump se fortalece e continua com essa projeção dele ser eleito, Trump já ameaçou cumprir com a promessa de exigir que os membros da OTAN cumpram com os requisitos do acordo da OTAN, de ter ali as metas de investimento militar com a OTAN. Hoje, a maior parte dos países europeus que são membros da OTAN não cumprem com suas metas de investimento em orçamento militar. E hoje os Estados Unidos cumpre essa lacuna, cobre essa lacuna dos seus demais parceiros ali da OTAN. E a gente tem uma pressão gigantesca da Rússia contra a Europa, na medida que eles invadem a Ucrânia numa guerra que já dura mais de 2 anos e segue sem solução. A Europa, ali como França, Inglaterra, Reino Unido, Alemanha, tentam cada vez mais ajudar a Ucrânia com pacotes de ajuda, equipamentos militares, para fortalecer a Ucrânia e resistir a essa invasão russa, mas sem dúvida, hoje, o maior auxílio ainda vem dos Estados Unidos. Se Trump se elege e cumpre com sua visão de se ter um olhar mais voltado interno para os Estados Unidos, essa missão recai para os demais países europeus, em especial França, Alemanha, como membros da União Europeia, e o Reino Unido são os principais países ricos da Europa e vão recair sobre eles esse papel de defender a Europa. E isso vai colocar uma pressão muito grande sobre esses países.
A Inglaterra está sob muita dificuldade econômica, tem dificuldade de crescimento. A França, em 2023, cresceu apenas 0,9%. Esse ano a projeção é que cresça apenas 0,9%. A União Europeia como um todo, a zona do euro como um todo, a projeção é que para o ano 2024 também tem um crescimento muito fraco, abaixo de 1%. E isso coloca uma pressão muito grande para todos os países da União Europeia. Poxa, se além de todo esse desafio de eles terem uma economia que não dificuldade de crescimento, uma pressão muito grande interna, com populistas, dificuldades econômicas, desemprego, inflação, juros altos, e ainda assim, agora com uma pressão com relação à guerra na Ucrânia e cada vez uma pressão maior para que eles cumpram com o seu papel de ajudar a Ucrânia frente a uma possível saída desse apoio militar americano, isso é mais pressão nessa panela de pressão no centro da Europa. Falando de mercados na França, talvez a empresa mais conhecida da França seja o grupo LVMH, que é a Louis Vuitton, o conglomerado, né, e que engloba várias marcas de luxo. E aí eu trago à tona essa discussão aqui para vocês, porque aí eu quero saber uma curiosidade. Vocês devem conhecer o Bernard Arnault, não conhecer pessoalmente, mas devem já ter visto talvez alguma reportagem, em algum momento, em alguma pesquisa de vocês aí. Ele é hoje, ou pelo menos era até o ano 2023, reconhecido pela Forbes como o homem mais rico do mundo. Muitos investidores às vezes nos perguntam sobre qual é o melhor investimento para marcas de luxo. E aqui no Brasil a gente tem a Vivara. E aí eu quero fazer uma provocação e, na verdade, uma enquete aí que eu quero provocar para vocês aqui nos comentários. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham que é mais valioso aí, o que vale mais a pena, o que estaria mais no seu radar para investir? No Brasil, Vivara, né, Viva 3, ou na maior empresa no maior conglomerado de luxo do mundo, né, o LVMH? O que está no radar de vocês para investir? Coloca aqui nos comentários e depois a gente, se tiver aí uma adesão grande, a gente vai fazer uma análise detalhada dessas duas empresas e vamos trazer aqui para vocês detalhadamente o balanço dessas duas empresas, crescimento, projeção, dividendos, qual é a visão interna dessas duas empresas e qual é o veredito da opinião também dos nossos clientes e investidores aqui. Pessoal, por hoje é isso. Alguns fatos relevantes sobre a dinâmica e a geopolítica, impactos eleitorais, dinâmicas das relações Brasil-França e também um pouco sobre a economia e as empresas relevantes da França. Estamos sempre à disposição. Se você tem mais curiosidade para entender um pouco melhor o mercado francês e quais são as empresas possíveis de se investir na França através, por exemplo, da sua conta internacional, não hesite em nos procurar seu assessor de investimentos. Tem muitas oportunidades interessantes. A gente está sempre à disposição. Por hoje é isso. Um forte abraço.